Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Hoje selecionei aqui o XPLG, o fundo de logística da XP, para a gente estar trocando uma ideia. Foi inclusive um pedido aí de um dos comentários aí da página. Me pediram para falar um pouco do XPLG. Naquele vídeo lá das consequências lá do crash das lojas americanas, né? Queria saber quais são os impactos para o XPLG, que tem a B2W, que é uma das empresas lá do grupo das lojas americanas, como inquilina. E aproveitei o pedido do comentário e também o price action desse fundo esse mês está um pouquinho fora do normal, né? A gente está vendo que o fundo caiu, esse é o gráfico mensal, o fundo caiu aqui, chegou a cair mais de 6% aqui no mês. E selecionei ele então para a gente entender o porquê, tentar entender por que ele está caindo tanto aí esse mês, beleza? O fundo está bem próximo aqui das mínimas do ano dele, né, por volta de R$ 90, entregando um dividend yield de 9,37% ao ano, um dividend yield bom, em linha com os fundos logísticos no momento. Tá? Esse dividend yield aqui a gente pode até considerar como para frente também, a gente vai ver que a gestão foi bem enfática de que pretende continuar distribuindo no patamar que está distribuindo aí os rendimentos. Ele está com desconto aqui de 21% sobre o seu valor patrimonial, né? Tem uma liquidez média diária excelente, 4 milhões e meio de reais. É um dos maiores fundos está com certeza no top 10 dos fundos imobiliários de tamanho aqui no IFIX. Vocês vão ver que ele tem quase 3 bilhões de patrimônio líquido. Vem entregando aí como um reloginho 74 centavos desde setembro, tá? Agora em janeiro entregou 74 centavos e já sinalizou que a perspectiva é que mantenha essa linearidade dos 74 centavos ao longo do ano, mesmo num evento de entrega do imóvel lá da B2W, tá? De vacância desse imóvel. Vamos ver aqui. O patrimônio líquido dele, como falei para vocês, na casa de 3 bilhões de reais, um patrimônio gigante, né? Um fundo bem grande. Então, caixa, você vê aqui que no caixa tem bem pouco caixa, né? Ele tem uma alavancagenzinha, que eu vou comentar também, mas quando a gente abrir o relatório gerencial dele, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vamos lá, o relatório gerencial. Esse aqui é o relatório gerencial de janeiro, que saiu agora, dia 7, há 3 dias atrás. Eu sempre tento fazer o relatório gerencial que tenha saído mais fresquinho, né? Para a gente poder comentar com base nas informações mais atualizadas do fundo. E aqui eu faço o disclaimer que eu faço sempre, pessoal, leia o relatório gerencial. Esse canal é um canal destinado à educação financeira, para instruir vocês aí mais ou menos como analisar um ativo. A gente não faz recomendação nem de compra nem de venda. Quem aperta o gatilho e põe o ativo em carteira são vocês, beleza? O relatório gerencial da XP eu já critiquei aqui algumas vezes, né, quando analisei outros fundos da XP. Realmente ele deixa muito a desejar, mas mesmo assim vale ler para entender, né, porque é o documento que a gente tem sobre o que está acontecendo no fundo, mas não espere encontrar um nível de transparência que a gente encontra em outras gestoras aqui que a gente analisa no canal, beleza? Que ele fala da distribuição de 74 centavos, né, que faz um yield de 9,7 na cota de fechamento lá de janeiro que estava 91, ele já caiu mais um pouquinho ali, a gente já viu isso, né, já está na faixa de R$ 90. Fatos aqui do mês, foi distribuído dividendos aqui dessa empresa aqui, desse imóvel aqui, do REC Log SP, né, relacionado à receita de locação de contrato celebrado com o Mercado Livre, né, no imóvel da Cislog. Também recebeu um prêmio de locação aqui de um ativo que está sendo construído, que a gente vai ver, que é o especulativo lá de Cajamar, e um outro especulativo também que está sendo construído de Extrema, e a expansão aqui de um ativo que está alugado para Leroy Merlin. O fundo está nesse imbróglio aí das lojas americanas, ele foi listado na lista de credores da recuperação judicial, certo? E assim como lá o LVBI, que eu vou deixar o card aqui em algum momento para quem quiser também ver o vídeo do LVBI, ele foi listado e de fato ainda não há nenhum tipo de crédito
Ele comunica isso aqui, ele fala, olha, a gente está acompanhando o desdobramento, a gente foi listada como uma das credoras, mas até o presente momento não havia sido feito nenhum default desse aluguel, tá? E agora, início de fevereiro, certamente venceu o aluguel novamente. A gente não tem, assim como esse relatório de janeiro, a gente não tem a informação aqui se a loja americana pagou o aluguel de fevereiro ou não, mas fato é que naquele momento que a lista de credores foi divulgada, o XP-Log ainda não era credor, porque ainda não havia nenhum valor em aberto. Tá? A mesma confusão que aconteceu lá na LVBI. O gestor aqui, depois vocês vão ver, quando eu falar especificamente desse ponto, no final do relatório, que ele até dá uma teoria de por que estava nessa lista de credor, mas que a gente vai ter que esperar para entender de fato se a teoria dele está correta ou não. Tá? E aqui ele já lança o seguinte, ó, já salienta que a previsão de rendimentos, que é manter esse 0,74, ele está mantendo essa previsão de rendimentos. Né? Acompanhará o pedido, sendo que qualquer novidade potencial mantém a sua previsão de rendimentos, 0,74. Mesmo com o possível default das lojas americanas, a possível entrega desse imóvel e vacância dessa área desse imóvel. E ela vai lá na frente explicar por que ela mantém, mesmo com essa perda de receita aí, que a gente já viu que é na casa de 7% do fundo. Né? Aqui a gente vê o resultado, na mini DRE, a XP falta transparência, né? Ela coloca só o do mês corrente e o acumulado do ano, acumulado de 12 meses. Né? A gente vê que está com um resultado aqui, ela gerou um pouquinho mais de resultado até do que o distribuído, tá? Então ela deve estar colocado um valorzinho em reserva. Também mais um puxão de orelha aqui na XP. É importante a gente saber quanto está essa reserva acumulada aqui, a gente não tem essa informação, a gente pode calcular mais ou menos, mas é importante dar esse nível de transparência para o cotista. Afinal de contas, o fundo é do cotista, não é da gestora. Aqui é um pouco do resultado financeiro, a gente vê que foi gerado 0,77 por 4, distribuído 74, então esses 3 centavos aqui devem ter ficado em reserva, mas a gente vê uma situação aqui que realmente chama a atenção. O resultado financeiro é um pouco errático, né? Se vocês verem aqui, a distribuição ela é linear, né? Teve os momentos aqui de aumento, né? Mas ela é linear. Quanto ao resultado financeiro, tem meses que dá muito abaixo da distribuição, meses muito acima. Tive de 2 meses muito abaixo e a gestora não explica, né? Por que isso acontece, por que isso está acontecendo. Então, isso é um ponto de atenção para a gente ficar de olho. Embora eles tenham dado aqui o guidance, reiterado o guidance de maneira bastante contundente aqui de 0,74 de distribuição de rendimentos. Tá? Ok, a gente já falou do volume de negociação, 4,7 milhões é um volume de negociação muito alto. É um fundo com um PL gigante de 3 bilhões de reais. Que o gráfico de rentabilidade, né, na linha azul clara, a gente vê o valor de mercado da cota. Na azul escura é o valor de mercado da cota com o reinvestimento dos rendimentos, né, o total return. E a cinza o IFIX. A gente vê que está praticamente um empate técnico aí entre ele e o IFIX, não vem gerando alfa aqui, e é uma conta de 5 anos. Então, isso também é um ponto aqui a se considerar para quem estiver estudando o ativo para colocá-lo em carteira. Tá? Tá 91% em imóveis, tem um pouquinho aqui em cota de FIIs e aplicações financeiras de caixa. A maioria dos contratos são atípicos, isso é bom, dá uma maior segurança. Locatários, aqui a gente vê a B2W com 7%, né, do percentual da receita imobiliária, então esse é o valor que está em risco aí com a recuperação judicial das lojas americanas, mas ele é bem diversificado em outras empresas, muito concentrado em comércio varejista, a gente está vendo aí esse início de ano complicado, né, para o varejo, com esse escândalo das americanas, as lojas Marisa também parece que vão entrar em recuperação judicial, então é um ponto de atenção também para a gente estar olhando. Tá? Você vê que ele tem Via Varejo aqui, tem Renner, enfim, é um ponto de atenção com certeza. A maioria dos contratos são corrigidos pelo IPCA. A atualização dos contratos ela é bem dividida aí ao longo do ano. Esse início de ano aqui quase não tem nada, né, de atualização dos contratos. Em janeiro tem um pouquinho, mas no primeiro trimestre quase nada. Vencimento dos contratos
Poucos contratos vencem em 23, revisional nenhum, então isso também não é um problema para se considerar agora no curto prazo. A vacância física, a gente vê que vem diminuindo aqui, está em 6,8, um pouquinho alta aí para as médias de mercado de fundos de galpão, mas a gente vê o trabalho da gestão aqui na comercialização dessas áreas vagas aqui, dando efeito ao longo do ano. Né? Aqui é um pouco da diversificação regional, o grosso está aqui no Sudeste, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tem um pouquinho aqui no Sul, e 20% em Pernambuco. Ah, mas por que tem em Pernambuco? Pernambuco é o principal, para quem não sabe, o principal polo logístico da região Nordeste, que é uma região com um alto nível populacional, né? E por conta das características dele, que ele fica bem no centro, né, da região, né? Então daqui você, num raio aqui, você consegue entregar em quase todos até Salvador, as capitais ficam aqui, né? Você consegue entregar em quase todas as capitais aqui num raio próximo aqui, dentro de Pernambuco, perto da região metropolitana de Recife, que fica aqui na costa. Né? Então é um polo logístico importante. Aqui falando um pouquinho do cada ativo, né? Com as fotos deles. Aqui ele fala dos ativos em construção, tá? Ele tem esse especulativo aqui em Extrema, em Minas Gerais. A previsão segundo trimestre de 2023, ou seja, está perto desse imóvel ser liberado, né? Terminar e aí poder ser alugado, gerar receita para o fundo. Então, isso pode ser um trigger legal aqui de aumento de rendimentos. A expansão aqui fala também da expansão do imóvel já da Leroy Merlin, falando que foi concluída, então a partir de fevereiro já começa a receber o aluguel referente a essa expansão aqui do imóvel da Leroy Merlin em Cajamar, em São Paulo. Tá? Aqui é o detalhamento dos contratos, né? Traz tudo aqui. Aqui ele começa a falar da questão das lojas americanas, né? Que está avisando que está acompanhando o caso com atenção. Basicamente, ele fala o seguinte: olha, o imóvel que ela aluga tem uma especificação técnica de elevado padrão, o valor está dentro dos parâmetros de mercado, ou seja, se ele sair, eu consigo colocar outro com mais ou menos o mesmo valor, e a região que ele ocupa é uma região que está aquecida, então não acho que eu vou ter muito problema em absorver um terceiro, né, para essa área que se torne vacante, caso seja necessário. E aí ele dá alguns drives aqui de possível aumento de receita que pode acontecer ao longo do ano, que faz ele crer que ele consegue manter esse patamar de 74 centavos. Por exemplo, a conclusão das obras do CD da Leroy Merlin, que a gente já comentou, que vai aumentar a receita agora em fevereiro. Redução de capital aqui da empresa da XLog SP, que é uma das investidas, né, do fundo, que dentro dela está o imóvel da XLog SP, que vai permitir com que o fundo faça um reconhecimento de receita que deve estar preso lá nessa sociedade de propósito específico aqui, na XLog SP. Ocupação integral desse imóvel aqui, que lá de Barueri, e existe um possível exercício de opção de compra pela empresa que está lá, pela locatária atual, conforme o fato relevante em dezembro, né, ele conseguiu alugar isso recentemente. Potencial locação de áreas vagas, né, nas áreas da vacância lá do fundo, que está em torno de 6%, e desses ativos aqui, esses especulativos que estão sendo construídos. Por que chama especulativo? Justamente por isso, porque ele está construindo um imóvel sem um locatário ainda, sem ser encomendado por um locatário específico. Então ele vai construir e vai botar no mercado para alugar. Então isso tudo ele acha que esses triggers aqui vão gerar aumento de receita, são triggers prováveis de acontecer ao longo do ano, e que esse aumento de receita vai absorver com tranquilidade a possível queda de receita com uma vacância temporária lá do imóvel que a B2W ela aluga. Tá? Ele fala que não é uma promessa e tal, mas é isso. Ele acredita firmemente aqui que vai manter esse patamar de distribuição de 0,74. Aqui ele fala um pouco sobre a questão dele estar na lista de credores e tudo mais. Né? O que
o que ele especula de por que ele está nessa lista de credores. Ele fala que o aluguel referente à ocupação do imóvel no mês de janeiro vai ser devido só em fevereiro, ou seja, não tem que se falar em inadimplemento no momento que a lista foi enviada para a Justiça. Mas é possível que o aluguéis no mês de competência de janeiro, calculado pro rata dia, desde o dia 1º até a data base da apuração da lista, tenha sido registrado como critério a ser pago pela locatária, seu exclusivo critério. Então ela pegou esse provisionamento e já mandou para a Justiça. Isso aqui entra também no bolo, que eu não vou pagar isso agora não. Mas, de todo modo, como ela ainda não foi notificada pela empresa nem nada, há de se esperar e certamente a gente vai ter essa resposta no próximo relatório gerencial. Aqui tem falando um pouco da alavancagem do fundo, né? Uma alavancagem aqui na casa de 7%, 7,5% aqui, uma alavancagem bem baixa, tá? Com prazos bastante dilatados. Sendo que essa daqui, que é a maior, esse CRI 68, série 2, ele está em carência ainda, né? Então ele não tá ainda refletindo, impactando na DRE mensal do fundo. Então isso é um ponto de atenção, né? Aqui ele fala um pouquinho que, essa série aqui que me preocupa, a série conta com carência de amortização, juros remuneratórios e demais encargos financeiros durante os 12 primeiros meses. Após referido período de carência, a amortização e juros remuneratórios serão mensais. Então, ou seja, a partir de setembro desse ano vai ter uma despesa financeira maior também, que precisa ser considerada aí por quem está pensando em investir no fundo a longo prazo. Beleza? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, quem gostou, curta o vídeo. Curtir o vídeo ajuda demais ao vídeo ser distribuído para mais pessoas. Quem curtiu também, se inscreva no canal, que a gente está aqui nessa luta para conseguir monetizar o canal, né? Conseguir os 1000 inscritos. Estamos aí com quase 400. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só mandar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, um abraço, até semana que vem.